Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui para mais um encontro, para aprendermos mais um pouco do que Deus vem falar ao nosso coração. É tempo de aprendizagem, tempo de instrução, tempo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos ensinos através do canal de YouTube da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, que nós estamos trabalhando a revista Em Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. Nós hoje vamos trabalhar a lição número 17, que faz parte da unidade 3. Lembrando, para quem não tem nos acompanhado, nós estamos trabalhando a revista Em Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. Nós trabalhamos a unidade 1, que fala sobre viver com fé. Trabalhamos a unidade 2, viver com sabedoria, e a unidade 3 é ser uma igreja com fé e sabedoria. E o texto que nós vamos trabalhar hoje vai ser o texto que está em 1ª carta de Pedro, capítulo 4, dos versículos de 7 a 11. Então é importante que você esteja com a sua Bíblia separada, tenha um bloco de anotação, uma caneta, um lápis. Importante que você desligue de todos os meios de comunicação para você estar conectado com Deus e com os ensinamentos que Ele veio falar conosco hoje. Amém? Vamos orar, então. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse tempo que o Senhor separou para nós. Obrigado pelos instrumentos e as ferramentas que o Senhor nos permitiu utilizar para não perdermos essa conexão com as suas instruções, com a sua palavra que edifica, palavra que nos traz luz, palavra que nos ilumina para a nossa caminhada e que vem sempre nos permitir um crescimento e aproximação maior com o Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, como eu comecei a falar com vocês, a lição hoje é 17, uma igreja que serve. Nós vamos falar um pouco dos dons, da vocação, daquele que é chamado a servir ao Senhor. Amém? Então, para começar, quais seriam os objetivos desta lição? Primeiro, enfatizar o serviço como marca fundamental da igreja e o serviço ao próximo, à comunidade de fé e à sociedade como expressões do seu compromisso missionário. Nós somos uma igreja missionária, nós somos chamados a ser uma igreja ativa, a trabalhar o plano de vida e missão da nossa igreja. Outro objetivo importante também é reforçar que os dons recebidos de Deus são instrumentos para a realização desse serviço. Vou começar contando uma breve história que envolve 4 pessoas. Uma se chama Todo Mundo, a outra Alguém, a outra Qualquer Um e a outra é Ninguém. Conta a história seguinte. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Qual a moral desta história? Podemos pensar que no serviço comunitário não se pode deixar de fazer as tarefas contando que alguém fará. A importância da comunicação e cooperação, que são essenciais em qualquer grupo de serviço, especialmente na igreja, é o corpo de Cristo. Amém? Então, nós somos uma igreja conciliar, onde todos trabalhamos os ministérios uma forma interligada um com o outro. Nenhum ministério trabalha sozinho, nem ministério pastoral, nem ministério de ensino, nem ministério de ação social, nem ministério de escola dominical, ministério de família.
departamento infantil. Então, nós somos uma igreja com dons e chamados a exercer esses dons através dos ministérios da nossa igreja. Isso faz parte do nosso compromisso com o corpo de Cristo. Ninguém trabalha só. Uma igreja, ela cresce através do serviço que nós oferecemos, que nós nos colocamos com disponibilidade para oferecer. Até aqui está tudo bem. Fazer uma breve introdução também a esse tema, ao estudo de hoje, que diz o seguinte: praticidade e conforto são tidos atualmente como elementos essenciais da vida, ao mesmo tempo em que as tecnologias aumentam o acesso à informação e diminuem o trabalho, acabam levando muitas vezes ao individualismo. Tendemos a procurar uma igreja pronta, onde podemos participar sem muito trabalho e investimento de tempo, até mesmo nos relacionamentos. Porém, o desafio do nosso evangelho não é ser servido ou servida, mas servir. Nós somos chamados a servir. A primeira carta de Pedro nos fala um pouco sobre esta perspectiva. O tema da carta de 1 Pedro é um processo de crescimento em Cristo. Sua intenção é tratar de importantes preceitos que devem reger toda a existência cristã. Tais preceitos têm a ver com ética, integridade, consciência e convicção, que alteram toda a forma de ser e de se relacionar. Pedro fala de esperança, mas também fala de santidade, amor e serviço. O texto bíblico desta lição é uma instrução pastoral para a comunidade dos primeiros cristãos e cristãs. As cartas eram a forma usada pelos apóstolos para continuar o processo de discipulado, motivando, animando, encorajando as comunidades a persistirem no projeto de Jesus. O objetivo principal desta epístola é animar os seus leitores a manterem, em meio às aflições e perseguições, uma conduta pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Amém? Pedro relembra na carta a vocação cristã e a misericórdia divina para uma vida humana, regenerando pelo sacrifício de Cristo quem crê. Está no capítulo 1, do versículo 3 a 12. Alerta sobre a necessidade de viver a santidade no capítulo 1, 3, no capítulo 2, versículo 10. De aproximar-se de Cristo e viver nele, no capítulo 2, versículos de 4 a 8. De proclamar as virtudes do Senhor, no capítulo 2, versículos de 9 a 10, e exortar a vida cristã exemplar, dando conselhos específicos aos anciões e jovens, está no capítulo 2, versículo 11, e no capítulo 5, versículo 11. O capítulo 1 apresenta as pessoas destinatárias desta carta. Então, temos forasteiros da diáspora, num ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A gente pode ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Alguns desses lugares são pequenos vilarejos, aldeias, e assim é possível perceber a mensagem de Jesus era pregada em todo canto, não somente nas metrópoles, mas também no interior. A carta sinaliza também que novos seguidores da fé são estrangeiros, peregrinos e forasteiros. Estão dispersos nessas localidades. Essa realidade salta aos olhos, pois o peregrino quer dizer estrangeiro residente, ou seja, alguém com permissão para residir e cumprir deveres, mas sem direitos a uma pessoa cidadã. Os forasteiros eram estrangeiros sem licença para permanecer no país e que não possuíam nenhum direito, ou seja, estavam nas piores condições e mantinham na marginalidade. Então, além de haver contra essas pessoas calúnias e difamações por parte da comunidade local. Então, eles viviam
como a gente pode trazer para os dias atuais, a situação dos refugiados, né, que vêm de outros países e vêm pedir abrigo ao nosso país. Então a gente tem alguns estados, né, a gente tem um grande número de refugiados que não têm esses direitos de cidadania. Alguns vivem na marginalidade, mas porque não possuem o direito como cidadão. Então a gente tem que ter um olhar também amoroso para essa população que se encontra à margem da sociedade, né? Dando continuidade, vamos fazer a leitura agora do texto desta lição, que é a primeira carta a Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 11. O título diz o seguinte: alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Presta atenção em cada versículo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? O desafio ao serviço registrado no capítulo 4 encontra-se junto com o alerta sobre o fim de todas as coisas. Diante da proximidade do fim, os cristãos e cristãs deveriam usar sobriedade para orar, a gente vê no versículo 7, e ter muito amor um para com os outros, versículo 8. Vamos considerar esses dois fatores super importantes, sobriedade e muito amor um pelos outros. Então a gente traz para os dias atuais o que tem acontecido com essa pluralidade de opiniões, né? Essa mistura de fé com política, divergência de opiniões, tem causado uma divisão entre nós, irmãos da fé, por não compactuar com as mesmas opiniões do outro, e alguns estão perdendo a sobriedade, estão perdendo, até proferem palavras de ódio uns para com os outros, e não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Ela nos instrui a ter sobriedade e ter amor uns para com os outros. E nós, como cristãos e cristãs, nós devemos seguir os dois mandamentos de Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem fazer acepção de pessoas, sem ter divisões. Deus chama para nós sermos unidade nele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos, nós não podemos, como é que a gente vai falar para a mão brigar com a cabeça? Olha que confusão, a gente não teria essa unificação. Então vamos ver esses pontos, considerando esses dois fatores, né, que Pedro clama. Vamos sinalizar aqui na revista. Então, esses dois fatores, ele colocamos o seguinte: primeiro, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. No contexto da perseguição ao povo peregrino estrangeiro, deveriam acolher as pessoas que não tinham para onde ir e onde viver. Sua vida e casa deveriam estar abertos para o amor. Então, nesse versículo, ele proclama o amor, que é acolher essas pessoas que estão à margem da sociedade. Hoje é meio complicado fazer isso, né? Porque hoje a gente fica assim, temeroso, né? Mas naquele tempo, as pessoas que viviam à margem, então ele proclamava ter o amor e acolher, ser hospitaleiros, né? Deixa eu ver um outro item aqui importante. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
O serviço é mais uma expressão do amor, tanto mais próximo de Deus. Ele está além das nossas forças, de quem que nós possamos realizar, porque é feito a partir do dom. Em grego está dizendo carismata, que é carisma, dons da graça. Então, as pessoas que têm um carisma, que são carismáticas, esse dom da graça que foi dado a Deus, né? Aquele que tem um olhar compassivo para o próximo, que tem uma empatia, palavra muito usada nos tempos atuais, né? Esta expressão mostra que há diferentes dons e eles são distribuídos individualmente, como também afirma Paulo em primeira carta ao Coríntios, capítulo 12. Vamos abrir rapidinho agora. Vamos ler a primeira carta a Coríntios, do capítulo 12, que fala o seguinte. No capítulo 12, fala acerca dos dons espirituais. Eu vou ler rapidinho alguns dons aqui espirituais. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eras gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, ao mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecias, e a outro, discernimentos de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Então, ele diz aqui acerca dessa questão dos dons que são distribuídos pela graça do Senhor. Em Romanos 12, de 1 a 8, também fala desses dons espirituais. Como os bons dispenseiros, governante ou gerente da casa desta graça, Pedro desafia o zelo no servir, reconhecendo que o dom pertence a Deus e vem dele. Então, às vezes, pode ser que por equívoco, por falta de discernimento espiritual, a gente tende a pensar que está servindo a casa do Senhor em busca de título, em busca de posição. Não. É em humildade, é pela graça do Senhor que nós nos colocamos a servir, usamos os nossos dons e talentos que não veio da nossa vontade. Foi Deus que nos concedeu. Então, então a gente para pensar, em que posso servir ao Senhor hoje? E Ele vai nos mostrar, Ele vai nos capacitando. Se a gente não tem aquele determinado dom, alguns falam assim, mas eu não vou dar aula porque eu não sei ensinar. É Deus que capacita. Não precisa, mesmo você tendo uma formação secular, você se estudou, você se capacitou, você exerce a sua profissão, e de repente Deus te coloca numa função que não é de acordo com a sua formação, mas Ele te capacita para estar exercendo. Então, na igreja a gente tem vários ministérios e está buscando trabalhadores na obra, né? Está buscando, porque essa área é grande e precisa de trabalhadores. Mas vamos dando continuidade aqui. Qual outro item que ele fala aqui também? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus que lhe dá. Estes exemplos abrangem diferentemente ministérios relacionados à palavra e ao serviço em geral, e mostram duas características importantes no serviço do reino: fidelidade e dependência. Então, Deus nos quer que sejamos fiéis a Ele e que sejamos obedientes.
Outra questão também que ele fala aqui, o objetivo do serviço mútuo também é declarado por Pedro, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, Deus seja por meio de Jesus Cristo. O serviço que é fruto dos dons recebidos pela multiforme graça de Deus beneficia o próximo e pode alegrar quem o pratica, mas acima de tudo, glorifica o nome do Senhor que tem domínio sobre todas as coisas por todos os séculos. Amém? Então, vamos ver o que essa palavra vem nos trazer de entendimento, que vem trazer luz para a nossa vida. A palavra de Deus nos pede para sermos luz e para sermos sal nesse mundo. Então vamos ver o que essa palavra vem, o que é a mensagem desse estudo hoje para a gente. A igreja é a presença de Deus no mundo, um dom que ultrapassa os limites denominacionais, geográficos, culturais e econômicos. Então, repetindo, a igreja é a presença de Deus no mundo, um dom que ultrapassa fronteiras denominacionais, geográficas, culturais e econômicas. E é esse corpo vivo que, pela compreensão da graça e através da vida comunitária e do culto a Deus, adquire nova identidade e promove inclusão em uma dinâmica que, pela presença de Jesus, transforma pessoas que nem eram povo. A gente viu você pode conferir no capítulo 2, no versículo de 9 a 10. Em povo de Deus, aquele povo que vivia à margem, que receber a mensagem da graça, se tornam o povo de Deus. A convicção de que Deus está agindo nesse mundo dá ao seu povo sentido de urgência da missão. Faz parte do plano. Nós, como metodistas, nós temos um plano que precisa ser trabalhado, um plano de vida e missão da igreja, que poucas pessoas se absorvem desse estudo, entender e botar em prática, praticar esse projeto de Deus para a nossa vida. A cada membro da família de Jesus, o Espírito presenteia para o serviço do Senhor. Os carismas são diversos, quer dizer, os dons dados pela graça são diversos, mas o objetivo é um só: glorificar a Deus, servindo ao próximo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6, como eu li para vocês há pouco. Você pode ser do ministério pastoral, missionário, ou do louvor, ou do cuidado do templo, do santuário, do Ministério de Educação Cristã, da Escola Dominical, do Departamento Infantil, da Ação Social, participar da vida comunitária como função, ser do Ministério de Acolhida, e tudo faz parte do serviço, do cuidado produzido pela igreja, conforme Pedro nos ensina. E é preciso viver esse serviço. Nós precisamos viver em unidade e se colocar à disposição do serviço a Deus. Não importa se você, eu não sinto capacitada, Deus vai falar no seu coração. Ele vai falar. Se você, eu quero ir para o ministério de acolhida. Eu falei assim, então vá, Deus vai te capacitar, vai receber as instruções, a forma de estar. Olha que ministério mais lindo esse da acolhida. Você está acolhendo pessoas, recebendo pessoas, pessoas que nunca foram à igreja, pessoas que são frequentadoras. Então você vai ter, olha que projeto de amor de Deus, receber com carinho, com amor, sem fazer acepção de pessoas. A igreja é isso. Jesus nos chama a isso, de receber, acolher, seja
qualquer pessoa, seja uma pessoa que tem algum problema. A gente trabalhou essa semana a questão da inclusão na igreja, questão com deficiência auditiva, né, pessoa, um estrangeiro, uma pessoa que não fala nosso idioma. Então, com amor, a palavra forte é amor, acolher com amor. A partir da oração, é outro dom também. Era assim na igreja primitiva, o serviço e a missão eram discernidos e distribuídos a partir da oração. Então, isso é uma das instruções, é orar. João L. já falava, vivia uma vida regrada de oração. E nada possamos fazer se não nos colocarmos primeiro em oração e pedir a Deus o que Ele quer falar conosco, né? De como a gente trabalhar esse projeto de vida e missão da igreja, de acordo com a instrução de Jesus. Então, a gente ora, Senhor, me instrui, me dê discernimento, me capacita, me mostra o teu amor, me mostra como agir de acordo com a sua vontade. Peça para ser imitador de Cristo. Nós devemos imitar Cristo. Às vezes, uma situação, pergunta em oração, se Cristo estivesse aqui, que atitude ele tomaria, como ele se posicionaria em determinado assunto. Então, isso é importante, viver uma vida de oração. Muitas vezes, diante das necessidades da igreja, passamos mais tempo reclamando do que buscando soluções em oração. A oração feita criteriosa e sobriamente nos fortalece a fé diante das necessidades e aponta o caminho para supri-las, usando dons para o serviço. Tendo o amor como motivação, então a gente já viu que cada um, a gente tem que ter o dom, né, do Espírito, receber a graça, temos que orar e temos que ter amor como motivação. Então, esse amor que não é esse amor incomparável, esse infinito amor de Deus é que nos motiva a servir. Então, no momento que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, nosso Pai de amor, e a gente se colocou, recebeu o Espírito de Deus e a gente se colocou, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. E Ele usa você com amor do jeito que Ele quiser. E é só você se colocar à disposição. Então, é uma palavra que eu falo sempre para mim, não temas. Se o Senhor chamou, vá. Vá, que Ele vai te instruindo, Ele vai te guiando, mas temos que viver em oração. E buscar esse amor de Deus, né? O amor pelas pessoas é fruto do amor de Deus. Está em 1 João 4, versículos de 7 a 13. Ele está acima de tudo e se expressa nos diferentes serviços, como hospitalidade, administração da palavra e outros, ensino, pastoreio, encorajamento, operação de milagres e cura, contribuição, evangelismo, por exemplo, citados por Paulo. O alvo do serviço são as pessoas. Isso a gente nunca pode deixar de tirar da nossa mente. Quem é o nosso alvo? São as pessoas, é o ser humano. É pessoa específica? Não. Qualquer pessoa, é o ser humano. Nosso alvo é o ser humano. Seja ele de que for, de que cor de pele for, de que nacionalidade for. Nosso alvo são as pessoas. E a gente só vai buscar em amor. Em amor, tendo aquele amor, essa compaixão, essa empatia pelo nosso próximo. O alvo do serviço são as pessoas e o objetivo é glorificar a Deus. Sendo assim, se o que fazemos não for para trazer benefício para as pessoas e demonstrar o amor de Deus, não tem valor. Então, não adianta você, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero trabalhar na igreja, mas se você não tiver amor, nada vai acontecer, nada, Deus não vai se agradar. Lembra das ofertas, né? A oferta de Caim e Abel?
Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Então a gente tem que pensar, por, por que se agradou de um e não agradou do outro? Porque algumas pessoas estão servindo a Deus e não tem frutos na sua vida, não vê os frutos. Porque está faltando essa intimidade com Deus, esse amor, uma meditação na palavra, uma vida de oração, uma vida que dá testemunho. Outra questão também é viver na dependência de Deus e fielmente a sua palavra. A fidelidade deve ser manifestada naquilo que falamos em nome de Deus e também nas outras ações. Não devemos realizar nenhum serviço que não seja direcionado pelo Senhor. Então não adianta você chegar na igreja, eu vou fazer isso, eu vou mexer no santuário, eu vou tocar no louvor, não adianta. Se você não orar a Deus e Ele não falar e Ele não te colocar, às vezes as pessoas querem trabalhar em determinado ministério, não sei, porque acha bacana, acha legal, mas se você não orou e Deus não falou ao teu coração e não te direcionou, não vai render frutos. Tem que ter uma vida realmente na dependência de Deus e na fidelidade com Ele. Deixa eu ver aqui outro ponto que é importante colocar. Pois Deus é que dá sabedoria, ele distribui os dons em cada área específica, compondo com outras o todo o serviço do reino, que se manifesta também na igreja. Assim trabalhamos na força do Senhor, reconhecendo que tanto a inspiração quanto a realização vem dele. A gente pode ver, conferir no texto de Filipenses 2:13. Então, a inspiração, toda a realização, não é através da nossa força, não é da nossa vontade. Vem de Deus. Deus é que nos inspira, Deus é que nos fortalece, é Deus que faz o realizar, o agir e o realizar. A gente só tem que fazer o quê? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Me instrui na maneira que o Senhor quiser. E é importante a gente sempre meditar nas nossas orações, agradecer, pedir perdão pelas nossas falhas, que nós não somos perfeitos, nós erramos sim, pedir mansidão, pedir paciência, pedir tolerância, porque quando a gente pede isso tudo, Ele nos desafia, Ele nos confronta, Ele nos coloca à prova. Outra questão também o serviço é para glorificar o Senhor. Muitas vezes nos deixamos levar por motivações humanas e até egoístas, dizendo, eu que estou ali. Não, às vezes até, por exemplo, eu estou numa função, né? Me coloquei, Deus me direcionou, já me direcionou para ação social, já exerci, já trabalhei na ação social, já me direcionou para reforço escolar, hoje eu estou direcionado, já me direcionou para trabalho administrativo. Eu só falo, Senhor, me capacita, porque é desafiador a gente se colocar, por isso que tem que ter uma vida de oração. E hoje estou na função, né, de estar liderando uma sociedade metodista de mulheres, estou liderando o ensino, a educação cristã na igreja, mas pela misericórdia do Senhor, eu falei assim, Senhor, todo dia eu peço, Senhor, me instrui, me inspira, Senhor, me dê sua força, porque tem hora que a gente enfraquece, tem hora que precisa ter uma vida de oração. Então é meditando na palavra todo dia, pedindo fortalecimento do Senhor, porque a caminhada é longa. Já fiz trabalhos de população com dependência química, não na igreja, mas dentro de um trabalho que eu exerci na vida secular, mas que Deus nos chama para fazer a obra não só dentro da igreja, Ele nos chama para fazer a nossa obra na nossa vida secular também. Às vezes eu era usada por Deus durante eu dando aula para os meus alunos na vida secular. Ele me direcionou para um trabalho de dependência química, foi me capacitando para tirar a população de rua. Então,
Deus, a gente se colocar à disposição, Ele vai nos enviando de acordo com o propósito dEle. E para tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas o que fazemos é para o Senhor, que é o doador dos nossos dons, que opera tudo em nós e através de nós. Assim, para glorificá-lo, precisamos trabalhar com humildade e acolher as pessoas, aceitando ajuda e ideias, crendo que assim como Deus nos usa, Ele também usa outras pessoas. E tudo que fazemos é para Ele. Então, dentro da vida da igreja, na missão da igreja, nós não trabalhamos sós. Deus sempre tem pessoas para nos ajudar, envia trabalhadores, porque a gente trabalhando com o mesmo objetivo, com a mesma unidade, que é glorificar o Senhor, tudo flui, tudo rende frutos. E caminhando para a nossa conclusão desse estudo, que que a revista desse estudo nos orienta. Nós somos a igreja, portanto, responsáveis para que a marca do serviço não se afaste dela. Deus nos deu dons e talentos para servir, para que Ele seja glorificado. Precisamos reconhecer não só nossos dons, mas admitir que o Senhor deu habilidades diferentes para cada pessoa e cada uma é importante. Isso é diversidade. Um importante desafio para uma igreja serva é trabalhar a mutualidade. Todos os dons e ministérios a serviço do alvo comum, que é o anúncio do Evangelho e que vai gerar crescimento e mais dons e serviços para a glória de Deus. Agindo assim, vivemos com sabedoria e expressando o amor de Deus. E por fim, vou recontar a história do início da nossa aula. Você lembra aquela história que eu contei? Com uma nova versão. Lembra dos personagens? Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Então, vou recontar a história. Depois desse estudo maravilhoso, sabendo que todo o nosso dom, nossos carismas é feito para glorificar, é dado gratuitamente a nós. Ele é o Senhor que nos habilita, Ele que nos dá essa graça. Então, vou ler de novo aquela história com a versão depois desse lindo estudo. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas todo mundo quis fazer. Ninguém se zangou, porque todo mundo fez. Ao final, alguém percebeu que porque todo mundo fez, o trabalho terminou mais cedo e por isso dava tempo para descansar e se divertir. Todo mundo resolveu participar e ninguém ficou de fora. A gente vê muito isso, né? Nos nossos trabalhos, quando tem os jovens, né? Faz o evangelismo com o dia o Pão da Vida, que é maravilhoso como ver que cada um tem uma função ali no preparo, no cortar os legumes, no se colocar nas embalagens, tudo isso feito com amor e com oração, para servir ao nosso próximo, aquele peregrino, aquele que está à margem da sociedade. Então, quais seriam os desafios da nossa igreja hoje? E como vencê-los? Que alegrias o serviço traz? Para nossa reflexão, para você ficar meditando. Como isto pode motivar outras pessoas a se engajarem na obra do Senhor? Em Lucas 10:2 está escrito: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar, porque a igreja é grande, nós temos ministérios, mas cada ministério às vezes só tem um irmão trabalhando sozinho. Então precisamos de trabalhadores. Então hoje é um convite a você que está assistindo. Se você não faz parte de nenhum ministério ainda na igreja, você
não está aceitando o que o Senhor está falando no seu coração. E se engaje em algum ministério, procure, se tiver dúvidas, pode me procurar. Terei o maior prazer de explicar os ministérios, que cada ministério desenvolve. Pode procurar os irmãos, os líderes de ministério. Você pode saber quem é o líder de cada ministério vendo no site da igreja. Ali tem quem é o líder de cada, quem é o coordenador de cada ministério, de quem é o líder de cada sociedade. Se venha trabalhar na igreja. Venha com todo amor, com humildade, com o coração aberto. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Importante você também se apropriar dos documentos da igreja que você pode encontrar no site do Departamento Nacional, da sede nacional da Igreja Metodista do Brasil. Lá tem um plano para a vida e missão da igreja, documento que está nos cânones no artigo 24. E vamos agora para a leitura da semana, para a gente continuar a nos abençoar. Então, a leitura da semana que vocês vão ler, hoje nós trabalhamos o texto de 1 Pedro 4, de 7 a 11. Na segunda-feira, você vai ler 1 Pedro 2, versículo de 1 a 10. Na terça-feira, você vai ler João 13, de 31 a 35. Na quarta-feira, 1 João 3, 11 a 24. Quinta-feira, Efésios 4, de 1 a 16. Sexta-feira, Romanos 12, de 1 a 8. E sábado, Filipenses 2, de 1 a 16. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai querido, Pai amado, como é maravilhoso aprender da sua palavra. Como é maravilhoso conhecer os teus planos para a nossa vida, para a tua missão, Senhor, para a vida e missão da tua igreja, Senhor. Como é importante receber as suas instruções, nos colocar à disposição para servi-lo, Pai. Venha, Senhor, fala a cada coração que está acompanhando esse estudo, trabalhe no coração de cada um para se colocar. Como é bom servir a tua casa, Pai. Como nos traz refrigério, como nos fortalece e como nos santifica, Pai. Nós estamos aqui para atender o teu grande projeto, que é evangelizar e salvar almas. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham uma semana muito abençoada. Que o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o nosso Pai de amor, fale no coração de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e guarde e até a próxima, até o nosso próximo encontro aqui na Escola Dominical, através do nosso canal de YouTube, na Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Um beijo fraterno e com muito amor.